Boa noite a todos, eu sou o narrador, e estou aqui para ajudá-los a pegar no sono com essas histórias de terror sobre sozinho em casa. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Eu adoraria saber de onde você é e que horas está assistindo, então deixe um comentário. Agora, quando estiver pronto, acomode-se, relaxe. Isso aconteceu há 4 anos. Naquela época, eu morava em uma pequena casa com minha esposa e meus 2 filhos pequenos. Não era nada especial, mas era agradável e aconchegante, e nosso bairro era bem tranquilo. Todas as noites, tínhamos uma rotina. Primeiro de tudo, eu sempre me certificava de que tudo estava trancado, portas, janelas, tudo em ordem, porque eu queria que minha família estivesse segura em casa. Isso sempre foi, e ainda é, uma prioridade para mim. Por volta das 20 horas, tivemos um jantar tranquilo. Assistimos TV por um tempo e depois fomos dormir. No entanto, uma noite começamos a ouvir um barulho estranho que nos incomodou um pouco. Não era alto, mas era constante. Isso começou a nos preocupar. No início, não pensei muito nisso. Achei que seriam as coisas típicas que fazem barulho em uma casa velha. Então, verifiquei as fechaduras, só por precaução, e escutei por um tempo. O barulho era estranho, como se alguém estivesse se movendo, então decidi colocar algumas câmeras de segurança nas áreas comuns, mais do que qualquer coisa, para ver o que estava acontecendo. Não é como se eu estivesse com medo, mas queria saber por que a casa não estava tão silenciosa como de costume. Quando meu pedido da Amazon chegou, alguns dias depois, preparei o equipamento e configurei as câmeras sem pensar muito. Mas nunca imaginei o que elas iriam revelar. Nada de estranho aconteceu nos primeiros dias. Tudo estava normal. Mas algumas noites depois, os ruídos estranhos retornaram. A princípio, eram apenas sons domésticos típicos, nada alarmante. Mas uma manhã, enquanto revisava as gravações, fiquei surpreso com uma imagem que fez meu cabelo se arrepiar. Rodeando a sala de jantar, havia uma velha de aparência horrível, vestida em trapos. Sua presença não combinava com nossa casa, que estava sempre limpa e arrumada. A mulher ficava no meio da sala, e seus movimentos eram deliberados. Assisti ao vídeo várias vezes para ter certeza de que não estava ficando louco, mas não, lá estava ela, a velha se movendo lentamente pela sala, enquanto ignorávamos completamente sua presença. Mas como ela conseguiu entrar furtivamente em nossa casa? Essa pergunta estava corroendo minha cabeça. Mas eu não queria tirar conclusões precipitadas. Tudo o que eu sabia era que aquilo não era normal e que eu tinha que fazer algo imediatamente. Sem perder tempo, naquele mesmo dia comecei a reforçar todas as entradas da casa. Troquei as fechaduras e tranquei as janelas, esperando que isso acabasse com os barulhos, e que aquela mulher não pudesse entrar em nossa casa novamente. Por algumas noites, parecia ter funcionado, porque não ouvimos nada de estranho. E comecei a pensar que o problema finalmente tinha sido resolvido. Mas uma noite, acordei com sede e desci até a cozinha para pegar um copo de água. O corredor estava escuro, e meus passos ecoavam no chão de madeira. Respirei fundo e cheguei à cozinha esperando nada de ruim. Mas de repente, lá estava ela. A velha estava parada na porta da cozinha, interrompendo a paz que eu esperava encontrar. O choque foi tanto que perdi o equilíbrio e caí no chão. O golpe sacudiu todo o meu corpo, e antes que eu pudesse me levantar, ela pulou em mim, me batendo com um vaso. Aconteceu tão rápido que fiquei surpreso por um momento, e antes que eu pudesse reagir, senti uma pressão fria e suas unhas afiadas começaram a arranhar meu rosto. Eu não conseguia acreditar. Me senti completamente apavorado e confuso. Um momento, tudo estava calmo como qualquer noite normal, e no segundo seguinte, eu estava no chão, atordoado, sangrando pelos olhos. Com o último esforço, consegui empurrá-la com força, e ela voou para longe, me deixando deitado no chão, me perguntando como eu ainda estava vivo e tentando entender o que estava acontecendo. Por causa do ataque da mulher, minha visão estava turva, e eu não conseguia abrir meus olhos direito. Então, estava praticamente cego. Levantei o melhor que pude, mas a dor no meu rosto e olhos era insuportável. No entanto, eu sabia que não podia desistir. Eu tinha que fazer alguma coisa. Então comecei a gritar como um louco,
usando toda a energia que me restava. Raquel, ajude. Tem alguém na casa? Mas então, meu coração afundou quando ouvi um grito de cortar o coração vindo do quarto das crianças. Era minha esposa. Naquele momento, me joguei em direção às escadas e subi o melhor que pude, mancando e com a visão turva. O som dos gritos de Raquel me deu forças para continuar. Eu tinha que chegar até ela o mais rápido possível. Tateei meu caminho até a porta do quarto, tentando focar minha visão fraca para ver o que estava acontecendo. Mas quando finalmente entendi o que estava acontecendo, fiquei totalmente paralisado. A cena era como algo saído de um filme de terror. Raquel estava petrificada, olhando para algo atrás dela, e no meio do quarto estava a velha, segurando Josh, meu filho de 1 ano. O sorriso da velha era assustador, enquanto ela abraçava a criança. "Ninguém vai levar meu filho", ela disse com uma voz de gelar o sangue, enquanto eu sentia minhas entranhas se contorcerem de medo e raiva. "Ele é meu", ela disse, me olhando nos olhos. A tensão no quarto era sufocante. Tentei chegar mais perto dela, gritando para ela soltar a criança, mas a velha não me deu atenção. Então, Raquel reagiu de repente. Suponho que seu instinto maternal a levou a fazer algo desesperado. Sem pensar 2 vezes, ela se lançou sobre a velha e a atacou com uma ferocidade que eu nunca tinha visto nela antes. A mulher tentou se defender, mas Raquel estava determinada a ter seu filho de volta. Era incrível quão forte ela era. Parecia que a velha era mais longa do que o normal, mas Raquel não desistia. "Devolve meu filho, sua velha __, ou eu te mato", ela gritou enquanto agarrava pelos cabelos com uma mão e tentava segurar Josh com a outra, que agora estava acordado e chorando desesperadamente. "Você não tem o direito de tirar meu filho." A velha, enlouquecida, gritou enquanto lutava com Raquel. Incrivelmente, minha esposa conseguiu tirar a criança da velha, e naquele momento, o rosto da mulher mudou. Agora seus olhos ardiam de fúria, e ela parecia um animal selvagem. Tentei distraí-la para que ela não atacasse novamente enquanto Raquel levava nosso filho para um lugar seguro. De repente, a mulher soltou uma risada e se lançou sobre mim. Eu não conseguia acreditar o quão forte ela era. Eu mal conseguia segurá-la enquanto tentava mantê-la longe da minha esposa e dos meus filhos. Por um segundo, pensei que ela fosse me derrubar de novo, porque eu estava extremamente tonto e ainda sem conseguir enxergar direito devido aos ferimentos que ela tinha causado nos meus olhos. Mas então, Raquel e eu nos coordenamos e conseguimos empurrá-la em direção à janela. Meus braços ainda tremiam do golpe que ela tinha me dado antes, mas eu reuni forças de algum lugar para dar o empurrão final. Com a ajuda da minha esposa, a velha voou para fora da janela. Eu pude ver seu corpo cair pelo ar. O som do vidro quebrado e seus gritos enquanto ela caía marcaram o fim da luta. E naquele momento, finalmente, o caos que tinha tomado conta da nossa casa chegou ao fim. Fiquei parado no meio da sala, tentando recuperar o fôlego e assimilar o que tinha acabado de acontecer. O silêncio que se seguiu foi opressor. Tanto minha esposa quanto eu estávamos em choque, mal processando o que tinha acabado de acontecer. Nas horas seguintes, a polícia chegou em nossa casa e a revistou de cima a baixo, tentando reconstruir o que tinha acontecido. Depois de investigar, nos disseram que a velha era doente mental e estava desaparecida há algum tempo. Seus parentes tentavam localizá-la há semanas, depois que ela escapou deles a caminho do hospital psiquiátrico. Aparentemente, a mulher conseguiu entrar furtivamente em nossa casa durante uma tempestade recente e estava escondida no canto do porão. Era incrível que não a tivéssemos descoberto antes. Aparentemente, ela era tão perigosa quanto era esquiva. Agora que me lembro de tudo isso, faço com a maior objetividade possível, mas as imagens ainda estão gravadas em minha mente. A noite em que ela apareceu em nossa casa permanecerá gravada em minha memória para sempre. Felizmente, a velha não morreu no outono. Ela acabou sendo mais forte do que imaginávamos. Entretanto, foi levada ao médico, então, finalmente transferida para o hospital psiquiátrico, de onde espero que ela nunca mais saia. Meu nome é Maria,
Sou caloura na universidade e sempre me considerei bastante autoconfiante, embora eu admita que era super tímida no ensino médio. Alguns garotos me convidavam para sair, mas eu sempre dizia não. Eu tinha muito medo de abordar alguém, mas tudo isso mudou no meu último ano, quando conheci o Justin. Ele era tudo o que eu poderia querer em um namorado. Inteligente, engraçado e lindo. Era quase bom demais para ser verdade. Ele me convidou para sair na aula de história e acabamos jantando em um restaurante italiano. Foi ótimo, tínhamos muito o que conversar, e quando o garçom trouxe a conta, Justin pagou e perguntou se eu queria que ele me levasse para casa. Mas eu disse que não, eu não queria voltar, mas queria que aquela noite durasse para sempre. Então ele fez uma cara estranha e me perguntou se eu queria ir para o lugar mais romântico da cidade. Claro que sim, eu disse a ele sem hesitar. Então saímos do restaurante de mãos dadas, mas em vez de ir para o carro dele, saímos do estacionamento e começamos a andar pela rua. Eu não tinha ideia de para onde ele estava me levando. Já tinha passado por aquela rua antes. Além do restaurante italiano e alguns hotéis antigos, não achei que houvesse mais nada a uma curta distância até chegarmos a um antigo portão de ferro. Quando reconheci o lugar, meu coração afundou. Ele estava me levando para o cemitério. O que você está fazendo? Perguntei a ele. Naquele momento, me virei para olhá-lo com uma cara que dizia: o que diabos é isso? Ele olhou para mim e disse: confie em mim, este é o lugar mais romântico de toda a cidade. Acredite em mim. Ele sorriu para mim e estendeu a mão. Você vem comigo? Claro que não. Eu gritei para ele e saí correndo. O que diabos há de errado com esse cara? Eu pensei. Sabia que isso era bom demais para ser verdade. Ele estava me enrolando. Ele ia me levar para o cemitério para pregar uma peça em mim. Ele provavelmente me deixaria lá. Por que mais ele me levaria para um cemitério naquela hora da noite? A menos que tivesse intenções mais macabras. Algo que eu nem queria pensar. Mas eu não ia deixá-lo escapar. Infelizmente, eu não sabia para onde ir a partir dali. Então continuei correndo pela calçada. Mas aquele cemitério parecia não ter fim. Era enorme. Eu lembro de apenas correr e correr até que vi um homem parado na frente. Ele estava vestido de preto da cabeça aos pés. Então presumi que ele estava vindo de um funeral ou algo assim. Ele me perguntou para onde eu estava indo. E eu disse a ele que só queria voltar para o centro da cidade. Você está com sorte, ele disse. Thierry e Elmer do outro lado do cemitério. E como eu venho muito por aqui, posso te mostrar um atalho. Antes que eu pudesse responder, ele começou a andar em direção a uma porta lateral. Eu hesitei em segui-lo, mas eu não queria ver o Justin novamente, e o cara parecia bem normal. Então eu o segui pela porta e entramos no cemitério juntos. Depois de caminhar entre fileiras e fileiras de túmulos, ele me disse que estava ali um pouco mais adiante. Eu hesitei por um segundo, mas ele já estava longe demais para voltar. Então eu o segui, passando por uma nova lápide ao lado de um buraco aberto onde eles iriam enterrar alguém. Um arrepio percorreu minha espinha e comecei a duvidar da minha decisão. Por que eu o segui? Por que eu concordei em entrar naquele lugar horrível com um completo estranho? Parecia que eu estava apenas tomando decisões estúpidas naquela noite. Eu acho que deveria voltar. Eu disse que meus amigos devem estar esperando por mim. O cara me encarou em silêncio por um longo tempo e então ele sorriu. Você não tinha mencionado seus amigos antes? Ele disse. Sim, claro que sim, eu disse. Eles devem estar me procurando. Tenho certeza que estão por perto. A noite estava fria e escura, e agora tinha começado a chover. Então ficamos presos na chuva torrencial. Eu nunca me senti tão assustada e vulnerável. Então me virei e comecei a caminhar de volta para a porta pela qual entremos. Eu me senti um pouco mais calma quando vi que o homem não estava me seguindo. Talvez eu não estivesse em perigo e estivesse apenas sendo excessivamente paranoica. Mas logo percebi que meu instinto estava certo. Depois de caminhar alguns metros, o homem de repente se lançou sobre mim e agarrou o meu pulso com força. Quem te deu permissão para sair? Ele disse. Meus olhos se arregalaram, e meu coração começou a bater muito rápido. Eu só quero voltar para meus amigos, eu respondi nervosamente. A chuva estava ficando mais forte, e
de repente um raio iluminou o céu. Sabemos que não há mais ninguém aqui, ele disse, sorrindo levemente, o que fez um nó se formar no meu estômago. Que idiota viria a um cemitério no meio de uma noite chuvosa? Além de você, é claro. Ele continuou, e então ele caiu na gargalhada. O homem começou a puxar meu pulso, me arrastando para outro lugar. Eu tentei acertá-lo com minha outra mão e lutei com todas as minhas forças, mas ele não me soltou. Ele continuou me puxando cada vez mais forte até que chegamos naquele terreno aberto. Um retângulo perfeito, quase 2 metros de profundidade, com 2 pás encostadas na lateral. Você quer pular? Ele perguntou. Ou prefere que eu te empurre? Não, por favor. Eu gritei, mas ele usou as 2 mãos para me arrastar em direção ao buraco. Não se preocupe, você não vai entrar sozinha. Eu vou com você, ele disse, com um sorriso sinistro no rosto. E depois do que faremos, eu tenho medo que apenas um de nós saia, ele disse, pescando para mim muito maliciosamente. Eu não precisava de mais explicações para saber o que ele estava planejando fazer. Eu comecei a gritar a plenos pulmões por ajuda. Era muito alto, enquanto eu tentava desesperadamente sair de seu aperto. Mas ele era muito forte e começou a me arrastar para mais perto do poço. Mas quando estávamos a poucos passos de distância, ele congelou de repente. Suas mãos perderam força, e em menos de um segundo ele me soltou e caiu no buraco, ele mesmo. Naquele momento, eu olhei para frente sem realmente saber o que estava acontecendo. Foi então que eu vi Justin parado a menos de 2 metros de distância, com uma pá na mão. Eu presumi que eu tinha batido na cabeça dele, mas no meio do meu desespero, eu nem percebi. Naquele momento, eu olhei para o buraco e vi o homem caído no chão. Ele estava consciente, mas mal se movia e tinha um enorme corte sangrando em sua cabeça. Me deixe sair, ele murmurou entre gemidos. Quem era aquele cara? Justin me perguntou. Eu não tenho ideia, eu respondi. Ele apenas me agarrou e me arrastou para longe do buraco. O homem continuou fazendo coisas que eu não entendia, até que percebi que ele estava nos ameaçando. Ele disse que o tínhamos agredido e que nos denunciaria, fazendo-nos pagar pelo que fizemos com ele. O cara insistiu que estava apenas pregando uma peça em mim e que o tínhamos atacado sem motivo. Então, se deixarmos você ir, você irá direto para a polícia e nos denunciará. Justin perguntou a ele. Sim, disse o homem. Tudo bem, Justin respondeu. Então ele pegou a pá e começou a jogar terra no homem. O que você está fazendo? Eu perguntei a ele, mas Justin apenas olhou para mim e respondeu. Você ouviu o que ele disse? Você não pode esperar que o deixemos sair para que ele possa nos colocar na prisão, pode? Enquanto ele jogava mais terra nele, o homem começou a gritar. Eu estava apenas brincando. Ele gaguejou. Eu não vou dizer nada. Então Justin se virou para mim e disse, você quer ajudar? Eu olhei para ele por um longo tempo, me perguntando se ele realmente faria isso. Mas depois de tudo o que aconteceu naquela noite, eu finalmente confiei nele completamente. Então peguei a outra pá e o ajudei a enterrar o homem vivo. Eu não vou negar que me senti muito estranha fazendo isso. Afinal, era sobre assassinar uma pessoa. Mas esse cara era doente. E eu tenho total certeza de que ele estava planejando fazer o mesmo comigo, não antes de abusar de mim, assim como ele mesmo me deixou saber. Eu me perguntei quantas vezes ele tinha feito isso. Quantas de suas vítimas foram enterradas neste lugar sem ninguém saber o que tinha acontecido com elas? O pensamento disso me deu arrepios na espinha, e isso me deu um pequeno empurrão para continuar, sabendo que talvez estivéssemos salvando várias vidas inocentes e livrando o mundo de uma praga. Demoramos cerca de 10 minutos para o homem parar de gritar e outros 20 para preencher o resto do buraco. Então Justin colocou as 2 pás exatamente onde as havíamos encontrado, sabendo que a chuva apagaria nossos rastros e vestígios muito antes que alguém encontrasse o corpo. Então a chuva parou, e pequenos raios de luar estavam brilhando em Justin. Ele parecia tão bonito. Bem, ele disse, posso te mostrar meu lugar favorito agora. Eu assenti, dessa vez me sentindo mais confiante. Agora ele me levou pelo cemitério até encontrarmos um mausoléu muito bonito, decorado com 2 estátuas se beijando. Havia um banco de mármore na frente dele,
e Justin sentou-se nele. Eu sentei ao lado dele, e embora estivéssemos encharcados, ficamos ali por um longo tempo, curtindo a companhia um do outro. Ele me disse que esse mausoléu pertencia a um casal do século XIX, que, no melhor estilo Romeu e Julieta, decidiu tirar a própria vida juntos depois que a família dela a separou dele, que era um ex-escravo, e a forçou a se casar com um fazendeiro inglês. Uau, ele realmente era romântico. Afinal, a partir daí, Justin e eu começamos a sair seriamente e ainda estamos juntos hoje. Ele me ajudou muito com minha confiança. E quanto ao cara que enterramos, não tenho ideia do que aconteceu com ele. Acho que alguém encontrou seu corpo, mas ninguém nos conectou ao caso. Também não se perdeu muito mais, como um parasita a menos para a humanidade. Eu trabalhava no turno da noite em um armazém nos arredores da cidade, um lugar super tranquilo. Eu não tinha que lidar com muitas pessoas. Só havia eu, as prateleiras e um rato estranho solto entre os paletes. Nós, do turno da noite, trabalhamos cada um na sua área, então dificilmente nos encontramos. Mas uma noite, eu vi uma figura no final de um corredor. Não deveria haver mais ninguém lá, mas lá estava. O armazém estava trancado por dentro e eu era o único com acesso, então eu não tinha ideia de como aquela pessoa conseguiu entrar, a menos que ela já tivesse estado lá antes, o que era muito improvável. Esfreguei meus olhos pensando que talvez estivesse muito cansado e alucinando coisas, mas a figura ainda estava lá, meio escondida entre as prateleiras. A iluminação era ruim, então eu não conseguia ver seu rosto direito. No começo, pensei que fosse um colega pregando uma peça em mim, mas quanto mais eu olhava, mais eu tinha um mau pressentimento. Pensei em chamar a segurança e a polícia, mas algo sobre a maneira como aquela figura se movia entre as prateleiras, como ela deslizava na escuridão, me deixou curioso. Então, comecei a caminhar de volta para onde eu estava. O ar parecia mais frio conforme eu me aproximava, e eu tentei ouvir seus passos, mas o armazém estava silencioso. De repente, uma voz aguda e brincalhona ecoou pelos corredores. Eu me escondo melhor do que qualquer outra pessoa o mundo escondeu de você. Era como a voz de uma criança. Eu imediatamente me virei para o lugar de onde a voz estava vindo e quase tive um ataque cardíaco quando o vi. Era uma criança de cerca de 8 anos, mas com olhos muito arregalados e um sorriso grande demais para o seu rosto. Foi assustador. Antes que eu pudesse reagir, ele se lançou sobre mim, desaparecendo entre as prateleiras. Eu imediatamente recuei em direção à saída, mas ele tinha corrido naquela direção. Então, se eu quisesse sair, eu tinha que passar por onde ele estava. Comecei a andar para frente, tentando permanecer o mais calmo possível. O armazém parecia maior do que o normal e o corredor se estendia para sempre. Meu coração estava batendo muito rápido, mas eu não me afastei da seção onde as prateleiras se cruzavam. Em vez disso, fiquei perto das paredes, procurando uma saída, mas não conseguia ver nada. Só havia escuridão e silêncio, até que ouvi um barulho. Meu batimento cardíaco disparou. Não era uma piada, era outra coisa. Um farfalhar de caixas se movendo de uma forma não natural, passos suavemente pesando no chão de concreto. E eles pareciam estar em todo lugar. Estava me deixando louco. Me movi devagar, lentamente, segurando o estilete com força, mas minhas mãos estavam suando a cada passo, esperando que ele me atacasse. No entanto, nada aconteceu. O armazém estava vazio à minha frente, mas de repente ouvi um sussurro. "Você está errado", disse ele, e veio bem atrás de mim. Então, me virei de repente e foi quando vi o menino novamente, com um cano de metal na mão. Ele sorriu zombeteiramente, olhando para mim com aqueles olhos gigantes e aquela boca enorme, completamente anormalmente. Eu o vi girando o cano em suas mãos como se fosse um brinquedo. Então ele me disse: "Você está perdendo", e se lançou contra mim. Eu instintivamente o empurrei com todas as minhas forças, mas ele apenas riu e mal se moveu. Então, senti uma dor aguda nas pernas enquanto corria pelo labirinto de prateleiras, tentando fugir do que quer que fosse aquela criança do inferno, mas cada curva parecia me levar a um beco sem saída. Uma armadilha atrás de mim.
Um barulho estrondoso estava aumentando quando ele atingiu as prateleiras com o cano, fazendo o metal ressoar por todo o prédio vazio. O som estava ficando cada vez mais perto e era como se estivesse em todo lugar. E tudo que eu sabia era que tinha que sair dali o mais rápido possível. Quem sabe do que aquela coisa era capaz? Então, eu tive que escapar. Não importava o que. Com isso em mente, eu corri pelos corredores, cambaleando e virando em cada esquina, fazendo tudo o que podia para deixá-lo para trás, até que, em um ponto, eu não ouvi mais passos, risadas ou som ensurdecedor de metal contra metal. Só havia silêncio. Naquele momento, percebi que tinha chegado à saída de emergência e imediatamente bati meu punho na barra. Mas a porta não se movia. Estava trancada por fora. Alguém tinha me trancado lá. De repente, um estrondo metálico alto ecoou por todo o prédio e então eu ouvi os passos se aproximando novamente. Desta vez, eles soaram muito próximos. Meu coração parou, em desespero. Eu me virei e corri em direção à entrada principal, a única saída com portas à vista. Assim que cheguei, eu ouvi de novo: "Você não pode me encontrar", ele me disse, e um borrão de movimento explodiu ao meu lado quando a prateleira desabou em cima de mim e o cano me atingiu com força na cabeça. Eu caí no chão com um baque, confuso, atordoado e com uma dor terrível por todo o meu corpo, especialmente na minha cabeça. Mesmo assim, me forcei a levantar, mas imediatamente comecei a gritar de dor terrível nas minhas costelas. O melhor que pude, saí debaixo da prateleira e rastejei para fora. Mas então ele atacou novamente. Só que dessa vez, eu desviei. Peguei um caminhão de paletes próximo e bati nele com um metal pesado na perna. Ele se contorceu e uivou, e sem esperar para ver se ele se levantava, corri em direção às portas da frente e saí para o ar da noite, sentindo a respiração queimando minha garganta. Não parei de correr até chegar à rua principal. De lá, chamei a polícia, mas quando eles chegaram, não encontraram nada. Nenhum vestígio da criança, nenhum cano. As prateleiras estavam em ordem e não havia nem pegadas no lugar. Nada. Eu me senti completamente desesperado. Então eu disse a eles para verificarem as câmeras de segurança. Contei a eles tudo sobre o cano, sobre a voz, mas eles olharam para mim como se eu fosse louco. Eu não era louco. Eu sabia o que tinha visto, o que tinha sentido, mas depois de verificar as câmeras, fiquei ainda mais confuso e perplexo. Não havia nada lá também. Tudo o que podia ser visto era eu correndo como um louco, olhando em todas as direções e apresentando o que eles chamavam de surto psicótico. Os policiais foram embora depois de 1 hora, me dizendo para ligar se algo mais acontecesse. Eu não dormi naquela noite. Na manhã seguinte, fui falar com o chefe, mas o armazém estava fechado e ninguém sabia de nada. Então, o pior aconteceu. O primeiro funcionário a chegar naquela manhã descobriu as portas abertas por dentro. A polícia nem me fez perguntas. Eles apenas presumiram que o ataque tinha sido obra minha. Pedi demissão naquele mesmo dia e nunca mais voltei. Mas às vezes, à noite, eu juro que o ouço dizendo com aquela voz assustadora: "Você não pode me encontrar." Tem certeza que não vem? Minha mãe me perguntou pela 10ª vez. Que chatice, pensei. Sim, eu tenho que trabalhar no projeto da escola, mãe, disse, tentando soar alegre para que eles acreditassem que eu preferia ficar e estudar do que ir para a festa com eles. A verdade é que eu queria muito ir. Alguns minutos depois, meus pais e meu irmão mais novo entraram no carro e foram embora. Meu pai trabalhava para uma empresa que estava comemorando seu 10º aniversário, e todos os funcionários eram esperados para a festa com suas famílias. Ele sempre dizia que, quando eu me formasse, eu iria trabalhar para sua empresa, então eu estava ansioso para ir. Mas eu tinha um projeto para entregar e não podia me dar ao luxo de falhar. Então, fiquei. Trabalhei no meu laptop até começar a me sentir um pouco solitário. Eram cerca de 10h30, e meus pais disseram que voltariam à meia-noite, então decidi tomar um banho para matar o tempo e esperar por eles. Mas, quando estava no banheiro, de repente ouvi uma batida na porta da frente. Pensei que meus pais e meu irmão tinham voltado mais cedo, mas não ouvi o carro na garagem.
Isso me pareceu estranho. Estou chegando! Gritei e desci correndo as escadas, ainda enrolado no meu roupão. Abri a porta rapidamente, mas não havia ninguém lá. Franzi a testa, confuso, e olhei em volta. O carro dos meus pais não estava na garagem. Então, me virei para fechar a porta, mas não consegui. Empurrei com força para fechá-la, mas nada. Era como se alguém a estivesse segurando do lado de fora. Fiquei um pouco assustado com isso. Então empurrei com todas as minhas forças e finalmente consegui bater a porta, fechando a trava. Após isso, fui para a sala, mas senti uma corrente de ar frio que me fez tremer. Fui rapidamente fechar a janela, mas, quando o fiz, percebi que ela estava congelada. Nenhuma das janelas estava aberta. Engoli nervosamente e comecei a inspecionar a casa. Tive a sensação de que havia alguém lá dentro. Fiquei na ponta dos pés e fui até a cozinha, onde a luz estava acesa. Então, pude ver perfeitamente que a geladeira estava aberta. Oh meu Deus! Sussurrei. Não sabia o que fazer. Meu coração batia a 1000 por hora, e a ideia de que havia outra pessoa dentro de casa comigo me aterrorizava. A casa era bem grande, então poderia ser difícil encontrar alguém a tempo. Eu podia sentir o suor escorrendo pelo meu rosto, apesar de ter tomado banho recentemente. Nesse momento, a primeira coisa que me ocorreu foi cortar a eletricidade. Então, sem fazer barulho, fui em direção ao interruptor principal. Mas, de repente, houve um baque lá em cima e alguém xingando. Soou como uma voz de homem, e isso me deixou ainda mais inquieta. Tentei me consolar, pensando que ele provavelmente não tinha nada com o que pudesse me machucar. Por quê? Se tivesse, não estaria se escondendo. Ele teria me atacado. Ouvi ele descendo as escadas. Como esperado, ele fazia isso em total silêncio, mas havia um passo em particular que sempre rangia quando sua perna pousava nele. Seus passos pararam por alguns segundos e então continuaram novamente. Nesse momento, eu sabia que ele estava lá embaixo e parecia estar caminhando muito silenciosamente. Quando a eletricidade foi cortada, meus olhos se ajustaram à escuridão. Mesmo que eu estivesse me movendo, pude ver sua forma caminhando em direção à entrada. Ele provavelmente não tinha ideia de que eu estava do outro lado da porta. Se ele conseguisse sair, pelo menos eu saberia que ele estava seguro. O homem alcançou a maçaneta da porta e girou com cuidado, mas a porta não se moveu. Então, eu ouvi sussurrar algo e sacudir a porta novamente, mostrando seu desespero. Suspiro de alívio. Eu tinha certeza de que ele estava desarmado. Pelo barulho que estava fazendo, não me ouviria me esgueirando por trás dele. Cautelosamente, peguei o atiçador da lareira e bati por trás com toda a minha força, derrubando-o no chão. No terceiro golpe, vi as luzes do carro dos meus pais através das janelas. Eles finalmente retornaram. Me afastei do homem, e quando a porta se abriu a alguns centímetros, o corpo dele parou. Eu ainda estava agachada quando meu pai me viu. Joselene, querida, você está bem? Ele perguntou com um olhar confuso. Pai, tem alguém atrás da porta? Eu disse, tremendo de medo. Meus pais olharam para mim com preocupação, e naquele momento, meu pai me tirou da porta e invadiu a casa. Ele imediatamente chamou a polícia enquanto eu explicava a eles o que tinha acontecido. Jack ligou o interruptor principal, e a casa foi inundada de luz novamente, me dando uma visão clara do homem que estava sangrando no chão. Ele tinha um olhar de derrota no rosto, como se soubesse que estava preso. Meu pai se levantou atrás da porta, uma faca de cozinha em uma mão e o celular na outra, pronto para chamar a polícia e eliminar qualquer rota de fuga. Minha mãe tirou o atiçador da minha mão e o jogou na lareira. Eu me senti aliviada, mas de repente fui tomada pelo cansaço, tanto que adormeci no sofá sem perceber. Não acordei até que a polícia estava algemando o intruso. Eles nos disseram que estavam recebendo relatos de roubos e agressões a pessoas que moravam em nossa área. Eles me parabenizaram pela minha bravura e me disseram para descansar. Então fiz o que disseram e fui para a cama, feliz por ter terminado o projeto antes que todo o drama começasse. Ainda me lembro daquele dia em que desci do ônibus escolar e tudo parecia calmo.
A vizinhança estava como sempre, então não senti cheiro de nada estranho quando abri a porta da casa por dentro. Tudo era o mesmo, móveis simples, o silêncio mortal da sala de estar e da cozinha, que ainda cheirava ao jantar da noite passada. Até então, tudo normal. Mas assim que entrei na sala de estar, fiquei paralisado. Havia um cara que eu não conhecia de pé perto da mesa de jantar, segurando uma câmera quebrada, com uma lente quebrada e plástico quebrado. Ele estava parado ali calmamente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu fiquei sem palavras, completamente atordoado e em choque. Meu coração começou a bater a 1 milha por minuto. Então dei um passo para trás, incapaz de acreditar no que estava vendo. Um estranho na minha casa. Quem é você? Perguntei a ele, tentando em vão não demonstrar meu medo. O cara se virou lentamente para me olhar com uma expressão muito calma, mas ao mesmo tempo perturbadora. Seus olhos brilhavam com uma intensidade real enquanto ele respondia: meu querido sobrinho, que alegria finalmente te conhecer. Eu sou seu tio. Como é bom ver seu lindo rosto. Sua resposta me deixou cambaleando. Eu não sabia se ele estava brincando ou se havia algo muito mais sinistro por trás daquela voz suave. O fato de ele ser meu tio soava tão falso quanto assustador, e eu não acreditei nele por um segundo. Quero dizer, eu nem sabia se queria acreditar nele. Eu queria fugir, escapar da frieza e calma de sua presença, mas algo dentro de mim me dizia que eu não podia. Pelo menos, não ainda. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, meu suposto tio se moveu muito rápido e agarrou meu braço com uma força incrível, impedindo-me de me soltar. A velocidade com que ele agiu me deixou sem palavras. Embora eu tentasse implorar para ele me deixar ir, ele não me soltava. Por favor, me deixe ir. Eu implorei, mas sua resposta foi arrepiante. Oh, meu doce sobrinho, você acha que pode escapar do seu destino assim? Não sentiu falta do tio que você nunca conheceu? Talvez precisemos nos conectar um pouco. Não é isso que as pessoas fazem com seus tios. Meu coração afundou enquanto eu ouvia. Aquele homem era assustador, e embora eu ainda fosse muito jovem para interpretar o significado de suas palavras corretamente, eu tinha certeza de que era uma ameaça e que não havia uma única boa intenção naquele homem. Estou com medo. Por favor, espere meus pais chegarem. Eu não te conheço de jeito nenhum, eu disse, implorando para ele me deixar ir. Mas é claro que ele não iria. Nós poderíamos jogar um jogo juntos para passar o tempo enquanto mamãe e papai chegam. Que tal esconde-esconde? Imagine um jogo de esconde-esconde onde você arrisca sua vida. Não seria divertido? Naquele momento, eu entrei em pânico. Quando ele não estava olhando, consegui chutar sua panturrilha, conseguindo me livrar de seu aperto. Sem pensar por um segundo, eu corri pelo corredor. Todos os meus instintos me disseram para me esconder. Então me espremi em um armário estreito no final do corredor e bati a porta. A escuridão me ofereceu a única proteção que eu tinha, então me enrolei em um canto, cada músculo tenso, esperando para ver o que aconteceria. Eu podia ouvir seus passos se aproximando, ecoando pelo corredor como a batida lenta e medida de um tambor, enquanto minha mente corria, procurando por algum sinal de que ele havia desistido. Mas o som só fez o terror tomar conta de mim mais e mais. Então, bem na frente da porta do guarda-roupa, eu ouvi sua voz. Foi quando percebi que nunca tinha escapado dele. Ele tinha me deixado escapar e agora estávamos jogando o jogo que ele queria jogar. Oh, sobrinho, você se esconde muito bem no escuro, mas eu posso ouvir seu coração, então eu vou te encontrar. A porta rangeu levemente sob a pressão de seus dedos e cada segundo parecia uma eternidade enquanto eu tentava controlar minha respiração, rezando para que ele não me encontrasse. A porta do armário se abriu lentamente. Naquele instante, eu senti toda a força de sua presença. Seus olhos frios como gelo me encararam enquanto ele entrava no armário muito lentamente. Eu mal conseguia respirar enquanto ele se aproximava cada vez mais. Cada passo me lembrando de quão inevitável tudo era. Ah, meu querido, parece que você perdeu, embora haja um lado poético nisso. Afinal, estamos unidos pelo sangue. Você não pode se esconder de mim. Eu posso sentir o cheiro de você, ele disse, estendendo a mão.
Eu senti seus dedos frios apertando meu pescoço. Ele fez isso lentamente, aproveitando cada segundo do meu terror. Não resista assim. É a vida. Às vezes você vence e às vezes você perde. De repente, uma sirene quebrou o silêncio, ficando cada vez mais alta até que a porta se abriu e um bando de policiais entrou na casa. Naquele momento, o suposto tio me soltou e deu um passo para trás com uma cara de surpresa e diversão ao mesmo tempo. Oh, parece que cometi o erro. Acho que no final você venceu. O policial o prendeu instantaneamente. Um deles me ajudou a sair do armário. Você está seguro agora, ele disse, enquanto a polícia revistava a casa e coletava evidências. O cara ficava olhando para mim com um sorriso torto e sussurrava para mim naquela voz suave e perturbadora. Até nos encontrarmos novamente, meu querido sobrinho. Sua bravura me divertiu muito. Escreva-me uma carta. Não se esqueça do seu tio. Nunca se esqueça do seu querido tio. Mais tarde naquela noite, eu estava sentado na sala de estar com meus pais, que estavam muito preocupados, tentando explicar o que tinha acontecido. Então eles me disseram que estavam vigiando a casa pelas câmeras de segurança enquanto eles estavam no trabalho. Mesmo que o tio tivesse destruído a câmera na sala de jantar, outra câmera tinha gravado tudo. Meu pai tentou me acalmar, mas ele estava muito nervoso. Nós vimos tudo. O homem quebrou a câmera, mas nós podíamos ver sua sombra da outra câmera. Antes de você chegar, ele estava lá, falando sozinho. Nós chamamos a polícia e corremos para fora do escritório. Nós estávamos com tanto medo de te perder. Eu não sei como aquele homem entrou na casa, mas não vamos deixar isso acontecer de novo, meu pai disse. Eu os escutei e tentei agir como se nada tivesse acontecido. Eu até tentei acreditar, mas não era verdade. Os dias foram passando e não houve uma noite em que eu não sonhasse com aquele homem louco, com sua voz suave e o que ele teria feito comigo se a polícia não tivesse chegado a tempo. Levei anos para superar o trauma e ser capaz de ir para casa sem o medo de encontrá-lo lá novamente, no meio da sala, me chamando, sobrinho. Quando eu tinha 24 anos, trabalhava para uma empresa de segurança bem pequena, uma operação privada com cerca de 30 funcionários. Então, nós éramos como uma família. Nós trabalhávamos em contratos para fábricas ou shopping centers e tínhamos que ficar de guarda lá, trabalhando 8 ou até 12 horas por vez, quando o local estava fechado. Eu trabalhava mais vezes do que gostaria de admitir. Todas as noites, eu me encontrava de guarda, completamente sozinho em uma enorme instalação vazia. Nos 2 anos em que trabalhei como segurança, nenhuma vez vi algo que pudesse chamar de sobrenatural. Muitas vezes leio ou ouço histórias sem sentido sobre espíritos ou vozes do além, e elas sempre me fazem rir. Algumas são bem escritas, admito, mas qualquer um que tenha trabalhado no turno da noite sabe que o que você tem que temer não são fantasmas ou monstros, mas pessoas. Elas são o verdadeiro perigo. Agora, com isso em mente, deixe-me falar sobre o Paul, o aprendiz. Depois de 1 ano na empresa, fui promovido e recebi a responsabilidade de treinar novos membros da equipe. Isso significava mais dinheiro e mais responsabilidade, mas também significava que eu teria que lidar com alguns candidatos bem estranhos. Então, quando meu chefe ligou para perguntar se eu poderia encontrar um aprendiz em um local remoto às 5 horas da manhã, não fiquei muito feliz, mas aceitei, é claro. Uma ligação tão cedo significava algumas horas de pagamento. Isso não era algo que eu poderia recusar. Na manhã seguinte, cheguei ao estacionamento desse grande complexo fabril com a garrafa térmica de café que me manteve aquecido no que acabou sendo uma manhã congelante em Michigan. Era cerca de 4h45 e eu ainda estava meio dormindo. Então saí do carro para fumar um cigarro enquanto esperava o cara novo aparecer. Não tive que esperar muito. Um carro parou e então presumi que era o estagiário e comecei a caminhar em direção a ele. Mas de repente, o motor do carro acelerou ao máximo e ligou novamente. Obviamente, eu estava um pouco confuso, mas ignorei e fiquei ali observando enquanto o carro começava a circular pelo estacionamento, dirigindo erraticamente. Esse é o cara que vou treinar, pensei. Um cara nervoso, drogado.
que não vai passar no período de teste. Fantástico! Ele saiu do carro, fechou a porta e começou a falar. Esse lugar definitivamente precisa de conserto. Ele disse com uma voz rouca, que soava como cascalho, se cascalho fumasse um maço de cigarros por dia. Paulo parecia em um estado deplorável, como se tivesse sido um mineiro de carvão e um fumante desde que era criança. Suas roupas e seus modos sugeriam que ele estava na casa dos 30, mas o cara parecia ter cerca de 50. O que ele fez com seu corpo? Se eu tivesse que adivinhar, diria que ele começou com maconha em uma idade muito jovem e terminou com fentanil ontem mesmo. Ele não tinha mais do que 1,50 metros de altura e Paulo também era mais largo do que alto, com uma erupção cutânea dolorosa e escamosa cobrindo grandes áreas de seu rosto, pescoço e braços. Então ele estendeu a mão para me cumprimentar. Quando olhei para baixo, percebi que ele estava sem 2 dedos. Tentei não olhar para ele e retribuir seu aperto de mão, me sentindo muito mal por ele, mesmo que fosse um pouco estranho. Mas as gentilezas não duraram muito. Um dos filhos de Paulo abriu a porta do carro e tentou sair. A criança também estava acima do peso e tinha uma erupção cutânea semelhante, mas ao contrário de seu pai, seu rosto era completamente assimétrico. Quero dizer, a criança era muito feia. Pai, posso? A criança começou, mas Paulo o interrompeu antes que ele pudesse terminar. Volta para o carro. Jeremiah, Maia. Ele gritou com ele, tão alto e com raiva que quase me fez pular. Volta para o carro e não ouse sair de novo. Ele ficou tão surpreso que não conseguia acreditar que falaria com o próprio filho daquele jeito na frente de um colega em potencial. Mas não importa o quanto eu o desprezasse inicialmente, eu ainda tinha que mostrar a ele as instalações da fábrica e dar a ele uma descrição de seu trabalho. Então, eu estava bem nervoso quando comecei a levar Paulo pelo perímetro da cerca da fábrica, explicando o sistema de patrulhamento que tínhamos em vigor para garantir que nenhuma cerca ou barreira fosse comprometida. Mostrei a ele todos os procedimentos de emergência que seguíamos caso ocorresse uma invasão e tudo mais. Foi então que percebi que Paulo cheirava muito mal. Parece cruel, mas não me surpreendeu nem um pouco, desde quando um cara como ele cheira rosas. Mas o que mais me perturbou foram as perguntas que ele me fez. Ele me perguntou se eu estava flertando com alguma das garotas que trabalhavam na fábrica, se eu poderia caçar no terreno, esse tipo de coisa. Ele também demonstrou muito interesse em quaisquer incidentes violentos ou ameaçadores que eu tivesse vivenciado durante meu emprego, impressionado com os detalhes e gostando muito de algumas histórias, até um tanto duras. No final do passeio, ele tentou conversar comigo por meia hora, perguntando sobre minha vida pessoal. Eu não gostei nada disso, então liguei para meu chefe para avisá-lo sobre o quão estranho e suspeito Paulo era. Mas ele não quis ouvir. Ainda estamos falando sobre esse cara. Paulo? Perguntei a ele. Meu chefe explodiu. Me disse para não questionar seu julgamento e para voltar no dia seguinte. Ele nunca tinha falado comigo daquele jeito antes. Quem era Paulo para ele? Um amigo? Um membro da família? Lembro que a viagem para casa foi angustiante. Porque eu estava defendendo um cara assim. Tomei um banho aterrorizado de que a condição de Paulo fosse contagiosa. Finalmente, liguei para meu chefe. Depois de uma longa conversa, consegui que ele me transferisse para outro local. Eu nunca mais teria que ver Paulo, nem teria que interagir com ele. Isso me relaxou um pouco, embora eu ainda sentisse um pouco de medo quando me lembrava de sua aparência arrepiante. Mas anos depois, quando o vi, esse encontro ainda me perturba. E às vezes eu me pergunto como estão os filhos de Paulo e se eles estão condenados a viver a mesma vida estranha que seu pai, enfrentando provocações e olhares de desgosto e medo. Ou se não era isso, poderia ser que houvesse algo mais. Às vezes, na escuridão da noite, uma pergunta perturbadora me assalta. E se Paulo não fosse apenas um aprendiz estranho? E se houvesse algo mais sombrio nele? A verdade é que, olhando para trás, percebi que havia sinais que eu ignorei. Paulo não era apenas um cara estranho. Havia algo em seu olhar, na maneira como ele falava, que me fez sentir que havia algo mais profundo e perturbador em seu comportamento e que o chefe o estava defendendo. Em retrospecto, percebi que esse cara provavelmente era um psicopata. A maneira como ele tratava seu filho,
Seu interesse em violência e a maneira como ele gostava das minhas histórias eram apenas pistas de uma mente distorcida. Eu nunca descobri o que aconteceu com ele depois, mas a ideia de que alguém assim poderia ser livre me preocupa. Seus filhos herdaram sua loucura, ou talvez ele os ensinou a esconder seu verdadeiro eu atrás de uma fachada normal. A vida continua, mas esse sentimento de desconforto perdura. Durante a maior parte da minha infância, minha família e eu morávamos em uma casa isolada, longe de outros vizinhos, no final de um beco sem saída que se conectava a uma estrada residencial. A casa do Sr. Smith ficava no topo da colina, enquanto a nossa ficava bem no meio. Ele morava no bairro muito antes de nós, mas confesso que eu acho difícil lembrar de muitos detalhes sobre ele, pois eu era muito jovem na época. No entanto, o que fica claro na minha memória é o rosto dele. Toda vez que nos via, ele fazia uma cara bem assustadora, um olhar que parecia esconder segredos obscuros. Desde que éramos pequenos, meus pais sempre nos proibiram de chegar perto da casa do Sr. Smith. Eles nos disseram que o Sr. Smith não era bom da cabeça e que, se ele nos pedisse para entrar em sua casa, nem deveríamos pensar nisso. Por anos, ninguém nos explicou por que ele era ruim, mas não precisávamos de mais detalhes para evitá-lo. Para ser honesto, com o olhar que ele nos dava quando estava consertando o carro ou plantando flores no jardim, já era suficiente. Minha irmã e eu sempre fazíamos um desvio enorme para evitar passar pela casa dele. Se ela tivesse que subir a colina e passar pela rua dele, ela tomava cuidado para não cruzar com ele. Como eu disse, não me lembro muito do Sr. Smith, e sua história distorcida começa muito antes de eu nascer. Então, tive que pedir para minha mãe me contar os detalhes. Ela me disse que, antes de nos mudarmos para o beco sem saída, havia um homem vestido como funcionário público e com uma aparência muito estranha que estava sempre a seguindo e observando-a. Mas, como ela era uma criança rebelde, sua mãe não lhe dava atenção. Descobri que a família da minha mãe e a do Sr. Smith eram boas amigas. Ele trabalhava como agente penitenciário, mas logo surgiram acusações de que ele e outro agente estavam fazendo coisas terríveis com os presos, e ainda pior, com as meninas. O Sr. Smith conseguiu evitar a condenação culpando o outro agente, mas, no processo, ele perdeu o emprego. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto eu ouvia isso, como se uma sombra tivesse sido lançada sobre minha infância. Além disso, o Sr. Smith tinha 2 filhas. A mais velha era um pouco instável e tinha problemas mentais. A mais nova, por outro lado, sempre dizia que nunca sofreu nenhum tipo de abuso e cresceu para ser uma pessoa muito positiva. A esposa do Sr. Smith sempre apoiou o marido e alegou que ele era completamente inocente devido à instabilidade emocional da filha mais velha. Seus filhos moravam com os avós. Então, quando minha família se mudou para nossa casa no beco sem saída, o vizinho avisou minha mãe para manter minha irmã e eu longe do Sr. Smith. Ela contou aos meus pais sobre os rumores sobre o Sr. Smith e as crianças, o que compreensivelmente horrorizou os dois. A ideia de que esse homem poderia ser um perigo para nós se tornou uma obsessão para meus pais. É por isso que eles desconfiaram dele desde o início, embora ele sempre tenha sido muito amigável e cumprimentasse minha família como qualquer vizinho normal. De acordo com minha mãe, ele até se ofereceu para cuidar da minha irmã mais nova e de mim, o que meus pais, é claro, recusaram. Sua gentileza forçada só serviu para aumentar o sentimento de desconforto que sentíamos em relação a ele. Em algum momento de 1988, meu pai estava indo para o trabalho quando conheceu uma vizinha muito jovem chamada Diana. Meu pai é muito falante, então ele perguntou a ela para onde ela estava indo. E Diana disse a ele que estava indo para a casa do Sr. Smith para dar uma chance à sua esposa na época. Os netos do Sr. Smith tinham se mudado com ele e sua esposa pelos motivos que contei a vocês antes. Meus pais não conseguiam acreditar que alguém permitiria isso, especialmente dadas as acusações e fofocas na vizinhança sobre o Sr. Smith. Sua neta estava na mesma classe do jardim de infância que minha irmã, e seu neto tinha minha idade. Minha mãe disse que era muito perturbador ver a doce neta na escola todos os dias, sabendo a que ela provavelmente estava exposta em casa.
A ideia do que poderia estar acontecendo a portas fechadas a enchia de angústia. Meus pais não podiam ficar sentados e não fazer nada. Eles sentiam que tinham que fazer algo. Queriam denunciar o Sr. Smith às autoridades antes que ele pudesse machucar seus netos. Sabiam que, se o fizessem, correriam o risco de o Sr. Smith ficar bravo, mas o resto da vizinhança não o ajudou em nada. Minha mãe disse que era como se todos estivessem se escondendo sob as pedras, fechando os olhos para o que estava acontecendo. A covardia dos nossos vizinhos era tão assustadora quanto os rumores sobre o Sr. Smith. No final, meus pais falaram com o diretor da escola da minha irmã, e ele, por sua vez, ligou para o ministério, que enviou pessoas para a casa do Sr. Smith para fazer visitas e investigações. Finalmente, foi decidido que os netos seriam removidos da casa do Sr. Smith. Minha mãe não tem certeza de como isso aconteceu, mas, de alguma forma, vazou que meus pais foram os que denunciaram o Sr. Smith. Ela acha que a família de Lana pode ter tido algo a ver com isso. Lá, como minha mãe diz, a verdadeira diversão começou. O Sr. Smith não tentou mais esconder. Ele não parava de insultar minha mãe quando a via sozinha na rua ou gritava obscenidades para meu pai quando ele ia trabalhar. Várias vezes, ele cruzava a linha central com seu carro para nos assustar se cruzássemos seu caminho na estrada. Ele dizia ao meu pai que ele tinha arruinado sua vida e que ele era uma pessoa horrível. Só de pensar nisso agora faz meu sangue ferver, porque meu pai é um dos homens mais gentis e atenciosos que eu conheço. Seu olhar se tornou mais intenso, mais ameaçador, e cada encontro com ele era como brincar com fogo. Essa situação deixou minha mãe muito infeliz, e ela queria se mudar, embora meu pai não estivesse muito convencido. Mas, depois de tudo isso, era hora de ir embora. Logo depois que nos mudamos para nossa linda casa nova no campo, comecei a aprender os detalhes da história. Mas, infelizmente, não termina aí. Depois que nos mudamos do cul-de-sac, Diana e outras meninas, que agora eram adultas, se apresentaram para relatar o que o Sr. Smith tinha feito com elas. Então, ele foi levado ao tribunal uma segunda vez. Desta vez, não havia ninguém para salvá-lo. Elas testemunharam sobre todas as coisas terríveis que ele tinha feito com elas. Mas o que elas descobriram a seguir fez o sangue de todos gelar. Eu não tenho nenhuma lembrança desses procedimentos, é claro, e ninguém queria me explicar os detalhes. Mas minha mãe diz que a situação a assombra até hoje. Acho que ela imagina como teria sido se minha irmã e eu tivéssemos ido para a casa deles em vez daquela outra família. Ou talvez a perturbasse saber que o Sr. Smith tinha uma arma. Mas o que realmente a atormentava era a verdade por trás de sua fachada de vizinho quieto. Durante a investigação, descobriram um diário escondido no porão cheio de fantasias horríveis e planos distorcidos. O Sr. Smith não era apenas um abusador, ele era um psicopata, um predador que estava à espreita nas sombras por anos. O diário revelou detalhes assustadores de sua obsessão por nossa família, especialmente com minha irmã e eu, descrevendo como ele nos observava brincar no jardim, como ele fantasiava sobre nos atrair para sua casa. A polícia também encontrou fotos nossas tiradas sem nosso conhecimento, cuidadosamente arquivadas em sua mesa. O pesadelo pelo qual passamos não foi apenas um produto da paranoia dos meus pais, mas uma ameaça real e tangível. Sei que parece duro, mas estou feliz que ele se foi. Ele nunca mais poderá machucar outra criança. Mas a verdade é que, mesmo atrás das grades, o Sr. Smith continua a lançar uma sombra escura sobre minha vida. Às vezes, quando fecho meus olhos, ainda vejo seu rosto, aquele sorriso distorcido que me assombrará até o fim dos meus dias.